Rádio. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. O azul é uma cor especial, né? Sabe aquela pergunta, qual a tua cor favorita? Tem pesquisas que mostram que o azul ganha de lavada. Ela pode até não ser a tua cor preferida, mas eu nunca vi ninguém falar que azul é feio. Se tem alguma coisa perto de um consenso estético, é o azul. Só que tem uma coisa. O azul é uma cor super rara entre os seres vivos. Talvez até por isso a gente aprecie tanto. São bem poucas as plantas que têm pigmentos azuis, e as tinturas dessas plantas sempre foram muito valorizadas. Entre os séculos XV e XVI, a produção de pigmento azul de uma planta chamada pastel dos tintureiros, na região de Toulouse, na França, transformou a cidade num dos maiores centros comerciais da Europa. No século XIX, explodiu o comércio da erva anil, que é a matéria-prima do índigo asiático. Isso, inclusive, levou a muitos conflitos entre os agricultores indianos e os britânicos. Mas essa é outra história. O azul fascina a gente. A gente faz loucuras pelo azul. E as consequências dessas loucuras, às vezes, são bem trágicas. Ele está no centro da história que a gente quer contar para você hoje. Já, logo depois do intervalo, quem vai contar essa história é a Sara Zobel. Era 8 de julho de 1990. E o biólogo Carlos Yamashita acordou numa fazenda na região de Curaçá. Vocês dormiram onde? Num ranchinho que tinha uma fazenda ali. Curaçá é uma cidade pequena, bem no interior e bem no norte da Bahia. O centro da cidade é banhado pelo Rio São Francisco. E do outro lado do rio já é Pernambuco. Mas a fazenda onde o Carlos tinha passado a noite não era perto do centro ou na margem do rio. Era mais para o sul, mais para dentro, mais no meio da caatinga. As pessoas que moravam lá, que eram vaqueiros, rancheiros e as famílias deles, elas viviam num certo isolamento. Era uma longa cavalgada até a cidade. Mas o Carlos não tinha ido para lá de cavalo. Ele chegou de jipe. Ele e os colegas dele. A expedição era formada por 5 homens e 2 jipes. Os homens eram o próprio Carlos, o escritor e ambientalista inglês Tony Juniper, o ornitólogo Roberto Otoshi, o fotógrafo de vida selvagem Luiz Carlos Marigo e o biólogo Francisco Pontual. Um dos jipes era do Francisco Pontual, né? Ele que foi com o jipão dele. O segundo jipe, esse bem mais velho e cansado, era do Helmut Sick, um alemão naturalizado brasileiro que foi um dos maiores ornitólogos que já passou por aqui. Um ornitólogo é alguém que estuda aves. E o Carlos estava no meio desse pessoal porque ele é um grande especialista em papagaios e araras. Eu sempre fui ligado assim, muito a arara e sempre procurei araras na América do Sul, na América Central inteira. E era isso que ele estava fazendo naquele dia, procurando araras. Bom, uma espécie de arara em particular. Uma arara rara, a mais rara de todas. Foi um bicho icônico, sempre. Fazia mais ou menos um mês que eles estavam varrendo o interior do Brasil de jipe. E aí nós pegamos todo o trajeto por terra, ou seja... Eles partiram do Rio de Janeiro para Brasília, e aí eles começaram uma longa busca que passou por Goiás, pelo norte de Minas Gerais e por todo o oeste da Bahia e até por parte do Piauí. Já fazia anos que ninguém via essa arara na natureza. E já rolava um sentimento de que essa espécie provavelmente estava extinta. Eu temia que existia essa possibilidade também. Se não encontrasse, ia ser um relato do pós-mortem.
Então essa expedição era meio que uma última tentativa. A última chance de achar essa arara e, quem sabe, salvar o bicho da extinção. De localizar uma população derradeira, em algum lugar remoto que a ciência ainda não tinha mapeado. E o Carlos estava confiante que, se ainda existisse a tal arara em algum lugar, ele ia conseguir encontrar. Depois de anos de experiência, ele desenvolveu um olho meio infalível para ler o ambiente e prever o comportamento desses bichos. Que a arara é o seguinte, araras, no geral, elas são como um reloginho, sabe? Ela sai de um canto da dormida para no outro canto que você sabe mais ou menos qual que é, e depois de lá toma um rumo. E ela voa um voo meio direto. Então é meio previsível, porque até você fala assim, olha, deve pousar naquele galho seco ali e gritar por ali. É uma questão meio de leitura. Em cada parada dos jipes, o Carlos escolhia um ponto estratégico para observação. Então você vai pegar o final da tarde, que o bicho passa, e começo da manhã. Geralmente um lugar alto, que dava para ver mais longe. Com binóculo e você tá com o ouvido atento. Porque o bicho vai dar um berro. E você foi fazendo esse teste ao longo do caminho. Isso. E vendo outras araras. Vendo outras araras, porque assim, aí você via todas as outras araras. Mas a Spix não. Mas a Spix não. Arara azul de Spix é um nome que alguns especialistas usam para ararinha azul. Isso porque Spix é o sobrenome do naturalista europeu que coletou um exemplar dela pela primeira vez, lá em 1819. Como é comum na biologia, o nome científico da ararinha foi dado em homenagem a ele. Mas para isso aqui não ficar acadêmico demais, quem vai me ajudar com a pronúncia é o Rodrigo Santoro. Cianopsida spixi. O Santoro é quem dá voz ao personagem Túlio Monteiro, o biólogo naquele filme de animação, Rio, que saiu em 2011. A ararinha azul é o bicho que serviu de inspiração para o filme. Mas eu já vou te falando que é uma inspiração bem distante da realidade, viu? Porque no filme as ararinhas Blue e Jade moram na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. E se você tá me acompanhando, você tá vendo que a turma do Carlos estava procurando o bicho muito longe dali. A ararinha azul é uma arara que só vive na caatinga brasileira. E, além de super rara, ela é linda. A ararinha é menor e mais delicada que outras araras. Ela tem um azul meio degradê, que vai desde um acinzentado na cabeça, até um azul céu no corpo, e quase que um violeta mais escuro nas penas longas das asas e da cauda. Mas antes da gente falar mais da ararinha, e de como ela chegou no status de arara mais rara do mundo, vamos voltar para o Carlos naquele dia da expedição. 8 de julho de 1990, 4 da manhã. O Carlos acordou ainda no escuro e chamou os companheiros para o ritual de sempre. Achar um ponto estratégico, pegar o binóculo. Você tem que ficar calado e esperar o tempo passar. Aí é o tempo do outro lado, o tempo do bicho, não é o seu tempo. Não vai sair do ponto se expor, não. Espera aí. Fica quieto, fecha o bico e presta atenção. Ouvidos atentos, esperando um chamado. Então você escuta um crá, alguma coisa desse tipo. Um crá, numa certa frequência. Então é a primeira coisa, porque quando você vê no horizonte e está muito longe, você só vê 2 pontinhos, ou um pontinho preto. E aí? Crá! O Carlos tem os ouvidos treinados de alguém que já escutou muitos crás, em frequências diferentes. Então ele tinha certeza, antes mesmo de ver. Já reconheci a Spix, não? Na verdade, assim, não tem dúvida, porque... Tinha uma ararinha ali.
Logo ela apareceu voando e pousou num galho perto dali. Isso é muito emocionante, porque você imagina o seguinte, são momentos que você, assim, não tem nem como, eu acho que, assim, passar esse tipo de emoção, e eu acho que todo mundo sentiu, porque o Marigo já viu onde é que ia montar a câmera, e aí o Pontual já viu onde é que ia instalar a filmadora, tudo mais, sabe? Quando a poeira baixou, eles perceberam uma coisa. Eles estavam vendo uma única ararinha. Onde estavam as outras? Nos próximos dias, eles procuraram em toda a região por mais bichos. Nada. Esse era o último. Esse era o último. A expedição chegou a um fim agridoce. Por um lado, eles encontraram o que eles estavam buscando. Ainda existia ararinha azul na natureza. Mas a ararinha azul no singular. A espécie estava num tipo de limbo. Ela ainda estava aqui, mas o fim dela estava anunciado. A ararinha azul sempre foi uma ave misteriosa. Entre 1819, quando a espécie foi registrada, até aquele encontro com o último indivíduo selvagem em 1990, a ararinha azul tinha sido avistada na natureza só 2 ou 3 vezes por pesquisadores e naturalistas. E não foi por falta de procura. Na prática, isso significava que a ciência não sabia quase nada sobre ela. E essa região onde a expedição encontrou a última ararinha, essa área de caatinga no entorno do Rio São Francisco, esse é o único lugar onde se tem certeza que o bicho já viveu. Foi nessa região que o Johann Baptist von Spix abateu um espécime para levar para a Europa. Ele anotou nos diários que a ave vivia em bandos, que, segundo ele, já eram raros naquela época. E foi por lá também que 3 ararinhas foram avistadas na década de 80. Elas estavam vivendo próximo a um riacho. Melancia, Riacho Melancia. O Riacho Melancia. Ali cresciam árvores grandes, as caraibeiras, um tipo de ipê amarelo de 20, 30 metros de altura. Essas árvores não são tão comuns na Caatinga. Elas precisam da água do riacho para crescer e formar esses bosques, que agora a gente sabe que são apreciados pelas ararinhas. E você pode estar se perguntando por que eles não foram lá direto, então. Porque, teoricamente, sim, dos 3 bichos que tinham desaparecido e não se tinha mais notícia. Então... E a resposta é que esse lugar, na verdade, já tinha sido monitorado e descartado por outros pesquisadores. Então Carlos diz que voltar lá, depois de uma busca exaustiva por uma grande região, era uma última tentativa. Meio que só para checar todas as caixinhas. Tipo, se não tiver nesse lugar, não vai ter mais, é isso. Não vai ter mais, porque, ou seja, esse local foi o último das situações. Primeiro nós fomos onde se acreditava, onde ainda tinha boato, onde todo mundo jurava de pé junto que existia, tudo mais. Então isso foi, sim, o melhor foi deixado pro final, onde tem... Ou seja, se não tivesse mais ali, quer dizer que não existiria. Se foi o último, é o derradeiro, né? Aquela era a última ararinha azul na natureza, mas não a última ararinha no planeta. Algumas outras ainda existiam, só que em gaiolas e aviários pelo mundo inteiro, a maioria na Europa. A espécie estava vivendo num paradoxo. Ela não estava onde era para ela estar, e ela estava onde não era para ela estar. E o motivo para isso era um só: o tráfico. Fala o que você está fazendo. Bom, nós estamos aqui na coleção de aves do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Essa é a maior e mais importante coleção de aves brasileiras do mundo. Esse é o Luiz Fábio Silveira, ornitólogo e diretor científico do Museu de Zoologia da USP. E aqui eu vou te mostrar uma coisa muito interessante,
que é, se não o primeiro, um dos primeiros casos de tráfico de animais brasileiros para decoração, que são os beija-flores que foram apreendidos no Porto de Santos e que estavam seguindo para a Europa para fazer decoração de chapéu. Eles foram apreendidos em 1922. Eles ficam nessa posição já para serem costurados nos chapéus das senhoras europeias. O tráfico de animais silvestres sempre foi um grande problema no Brasil, que é um país cheio de bichos considerados exóticos e super atrativos para colecionadores. Esse comércio desgraçado de animais, né, esse comércio ilegal de animais, ele tem o potencial de extinguir espécies. Porque enquanto tiver uma pessoa disposta a pagar, vai ter um cara que vai chegar na pessoa lá no mato e falar: pega aquele bicho para mim, eu te dou tanto, que às vezes é muito mais do que o cara ganha em 6 meses, mas que não é nada perto do preço que vai ser vendido depois, né? E esse cara vai lá pegar. Então, E os papagaios e araras, que são da mesma família, a família dos psitacídeos, esses bichos sempre despertaram um encantamento na gente. E a gente se identifica com eles. Com o olhar inteligente, com a forma que eles usam os pés e o bico para manipular objetos como se eles tivessem mãos, ou com a facilidade que eles aprendem a imitar a nossa fala. Então não é à toa que muitas famílias brasileiras tiveram ou têm um louro de estimação. Mas aí você tem espécies que juntam esses elementos com 2 outros ingredientes explosivos: uma beleza exuberante e a raridade ou dificuldade de conseguir. Agora a gente está falando de animais que são vistos como figurinhas premiadas, itens de colecionador. E aí os itens mais raros costumam ser também os mais desejados e valiosos. E as mais desejadas, de todos, eram e ainda são as araras azuis. O azul já é raro entre todos os seres vivos. Mas quando a gente fala de animais, os pigmentos azuis são praticamente inexistentes. Mesmo os pássaros, que podem ser tão coloridos com amarelos, vermelhos e verdes intensos, não são exceção. Não existe pigmento azul em pena de pássaro. Mas em algumas aves, como as araras azuis, a natureza desenvolveu uma espécie de truque. Um truque de luz. Se você tentasse tirar esse azul da pena, por exemplo, triturando ela, não ia sair nenhuma cor. Esse azul não é um pigmento, é uma cor estrutural. Ele vem de uma engenharia dentro das penas. Uma microestrutura de queratina esponjosa que interage com as ondas de luz, mexe com os comprimentos de onda, absorvendo alguns, refletindo e reforçando outros. O resultado é um azul incrível que chega nos nossos olhos. Então, quando a gente está falando de arara azul, a gente está falando de uma raridade, o azul, multiplicada por outra raridade, uma arara exótica. Talvez isso explique o porquê delas serem tão cobiçadas. A arara de Spix não é a única arara azul. Existem 3 espécies. Todas elas vivem no Brasil, e todas as 3 estão na lista de espécies ameaçadas. A primeira, e a mais comum das 3, é a arara azul grande, que é a maior arara que existe. Ela tem o corpo todo coberto por penas de um azul cobalto super intenso. No rosto, os olhos e o bico são realçados por pequenos detalhes amarelos, o que deixa ela muito expressiva e simpática. Ela vive no Pantanal e também em partes da Amazônia e do Cerrado. A segunda, e já bem mais rara, é a arara azul de Lear, que só vive numa área de caatinga da Bahia chamada Raso da Catarina. A arara de Lear tem o mesmo jeitão da azul grande, só que ela é menor e com um azul um pouco menos intenso e até meio esverdeado na cabeça. E a terceira, claro, é a ararinha azul, ou arara azul de Spix. E ela não é um parente próximo das outras araras azuis em termos de evolução. A ararinha não é uma ararinha, né? Não é uma arara, de fato. Ela está mais próxima de outros grupos de papagaios de rabo comprido, mas ela não é uma... Ela é bem diferente, como eu já falei.
É bem menor, é mais leve e tem as penas de um azul mais claro que vai do acinzentado até o violeta. E a ararinha azul não é só a mais rara de todas as araras azuis. Ela é uma das aves mais raras do mundo. Ela é a figurinha metalizada que ninguém tem. Ela é a primeira edição daquela revista que não circula mais. Ela é aquela obra-prima que foi roubada do museu e ninguém sabe onde foi parar. E sempre foi um bicho caro, um bicho difícil de obter. Então nunca teve dentro do Brasil um comércio intenso como teve para fora. Porque se pagava muito melhor. Chegava a 30 mil euros, 50 mil euros. Isso na década, convertendo isso na década de 80, era uma fortuna, assim, era talvez uma das aves mais caras que existiram. Se não a mais cara. Se não a mais cara. Então não eram incomuns esses valores e certamente tinha muita gente disposta a pagar na Europa, nem que seja para ter uma. Desde que a gente tem notícia, a ararinha nunca foi um bicho comum. Nunca teve uma grande população. E sim, a destruição do ambiente, o desmatamento da caatinga, o assoreamento de riachos, a degradação dos oásis de caraibeiras, tudo isso colocou pressão nas ararinhas. A gente tem que lembrar que isso é tudo sinergia, né? Tráfico e desmatamento só piora tudo. Mas o hábitat da ararinha azul tá lá e os bichos sumiram. Então elas foram capturadas até o último indivíduo, assim, inapelavelmente, incansavelmente. No fim, a ararinha foi uma vítima da própria beleza, do próprio status de figurinha rara. Ela foi condenada por ser desejada demais por nós, humanos. Bem, né? Mas assim, você imagina, pegar uma ararinha no interior da caatinga brasileira, botar num barco, atravessar o Atlântico, manter o bicho vivo até chegar na Europa, ela ficar viva na Europa. Então devem ter morrido muitas nesse caminho do tráfico. Então era um bicho... E ali em 1990, nesse meio opaco dos colecionadores, só se tinha notícia de 24 ararinhas vivas em cativeiro. Mas vamos voltar para Curaçá. Aquele último indivíduo que a expedição achou era um macho, e toda a família dele tinha sido capturada por traficantes de aves. Ou seja, quando a expedição chegou lá em 1990, a última ararinha selvagem no Brasil já estava sozinha há mais de 2 anos. Assim, sozinha no contexto das ararinhas azuis. Acontece que esse macho tinha arranjado uma namorada de outra espécie, uma fêmea de Maracanã, que é outro tipo de arara que lembra um papagaio verde. O Carlos e os colegas conseguiram filmar e fotografar o bicho. E logo o mundo todo ficou sabendo da urgência de proteger e estudar aquela ararinha solitária na Caatinga. Ali mesmo, em 1990, foi criado o Comitê Permanente para a Recuperação da Ararinha Azul. E no ano seguinte, a Iniciativa de Pesquisa e Conservação Projeto Ararinha Azul. Em 1991, o biólogo Marcos da Ré se mudou para Curaçá e começou a liderar os esforços para monitorar a última ararinha. Nesse meio tempo, o comitê determinou que uma das metas do plano para salvar a espécie seria trazer outras ararinhas azuis de cativeiro, para formar uma pequena população em torno do último indivíduo na natureza. A primeira tentativa foi em 1995. Soltaram uma fêmea de ararinha azul para tentar viver e se reproduzir com o nosso último macho. E olha isso, pela data de captura dessa fêmea, ela era muito provavelmente a ex-esposa dele. Só que a essa altura, eles estavam separados há muito tempo, mais de 7 anos. Então, a situação em Curaçá parecia sinopse de comédia romântica, né? O futuro da espécie ali dependendo de reatar o relacionamento entre 2 ex que tinham se separado de modo traumático pelo tráfico de animais. E bom, naquela altura, o macho já tinha refeito a vida como podia, com aquela Maracanã selvagem. E a fêmea também já tinha encontrado outro namorado, no cativeiro. O casal do cativeiro, infelizmente, teve que ser separado, pelo bem de todas as ararinhas. E a fêmea foi preparada para voltar a viver na natureza.
E algumas semanas depois da fêmea voltar a voar sobre a caatinga, ela reencontrou o ex. Na primeira semana depois do encontro, o macho continuava com a outra, a Maracanã. 2 semanas depois, o par de ararinhas parecia ter se reentrosado. E a Maracanã continuava ali, segurando vela, acompanhando sempre o casal recém-reatado. Passou mais um tempinho e pareceu que até a Maracanã tinha achado outro par. As 4 aves passavam o dia juntas. Todo mundo muito bem resolvido, aparentemente. Mas aí, mais ou menos 1 mês depois do casal de ararinhas se encontrar, um desastre aconteceu. A ararinha fêmea sumiu. E o macho logo voltou com a ex-namorada Maracanã. O mistério só se solucionou anos depois, quando um vaqueiro da região contou que ele tinha visto a pobre fêmea morta perto de linhas de alta tensão, provavelmente eletrocutada. Ele achou tão triste que preferiu não falar nada quando ela sumiu. Quando eu cheguei, já tinham feito experimento de soltura da fêmea e a fêmea já tinha desaparecido. Essa é Yara de Melo Barros. Yara, com Y Barros. Eu sou bióloga, sou coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu. Hoje a Yara trabalha com onça, mas ela passou muito tempo da vida dela tentando salvar a ararinha azul. Tem, acho que 15 anos da minha vida dedicados para isso, né? Somar o tempo de trabalho em campo, cativeiro, depois Ibama, foi muito tempo dedicado a essa espécie. O que eu falo para todo mundo é que eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma profissional totalmente diferente antes e depois da caatinga, né? Antes e depois da ararinha. Me conta da primeira vez que você viu a ararinha. Ah, nossa. Eu tinha ido para Curaçá, estava acabando meu mestrado e queria fazer o doutorado, talvez. A Yara trabalhava com um periquito da caatinga. E ela foi visitar Curaçá para ver se dava para fazer uma parte do trabalho de campo dela lá. Aí o Marcos, assim que eu cheguei em Curaçá, me levou para Caatinga. O Marcos da Ré, que eu já falei antes. Aquele que coordenava o monitoramento da ararinha na época. Era o fim da tarde. E eles viram a ararinha azul macho e a namorada Maracanã dele chegando junto no lugar onde a Maracanã dormia. Esse casal improvável tinha 2 casas separadas. Ela num oco de árvore, ele num cacto escondido na caatinga. O macho esperava a Maracanã entrar no buraco, depois ele ia embora pro cacto dele e de manhã ele voltava para buscar. Então foi minha primeira visão, assim, foi muito, muito emocionante de ver o último animal, assim, deu uma sensação um pouco de desespero, né? De, meu Deus do céu, ele vai morrer, só tem esse, vai acabar. É uma sensação de desespero e de fascinação. Então, eu decidi que eu queria ficar ali e ajudar. A Yara logo se mudou para Curaçá para estudar ararinha. E em 1997, quando o Marcos da Ré saiu da função, ela foi convidada para liderar o projeto. Eu sempre falo isso, é uma sensação de encantamento, de estar lá, de ver aquele animal, e eu me apaixonei completamente pela caatinga, né? Sou apaixonada até hoje, então... A Yara se apaixonou pela caatinga, se apaixonou pela ararinha e se apaixonou por uma nova forma de trabalhar com conservação, juntando forças com a população local. O Marcos sabia que a sobrevivência da espécie estava atrelada à sobrevivência e ao apoio daquela comunidade. E ele quis fazer as coisas de um jeito diferente. Você não é um pesquisador que vai lá de vez em quando pegar uns dados, né? Você mora no lugar, você é parte da comunidade, você se envolve nos problemas da comunidade e tenta ajudar a resolver de alguma maneira, né? A ararinha sendo ponte. Né? O povo de Curaçá abraçou a causa. Abraçou tanto que a identidade de lá começou a se entrelaçar com a história da ararinha. Né? A ararinha foi para a bandeira do município. E a cidade, na época, fez um outdoor enorme, lindo, uma ararinha azul pousada na Caraibeira, falando assim, bem-vindos à terra da ararinha azul, né? Então eu achei isso muito, muito, muito lindo. É isso que as pessoas falavam, a ararinha Curaçá voou para o mundo nas asas da ararinha. As pessoas tinham muito orgulho mesmo. Tinha escola da ararinha, tinha teatro da ararinha. Tem a festa dos vaqueiros em Curaçá, no meio do ano, né? Que é a festa mais assim, popular da cidade, mais que Natal, mais que Ano Novo, né? E aí eles faziam faixas para a cidade, tinha 2 faixas lindas que eu tirei, que assim,
A ararinha e o vaqueiro são dois filhos resistentes do sertão. Né? Muitas pessoas que eu conversava falavam assim, poxa, essa arara de hoje que era para ter desaparecido, né? Porque tá aí sozinha, não tem uma fêmea, tá aí largado, já era para ter sumido, mas ele não morre, ele fica aí, ele resiste, igual o vaqueiro. Ele falava, igual a gente na Caatinga. Era como se a sina das pessoas fosse atrelada à sina da espécie, sabe? Era uma conexão muito forte. E essa ararinha selvagem, ela não tinha só um valor simbólico para a conservação. Ela era um recurso inestimável. Ela era um acervo, uma biblioteca, a guardiã de toda a cultura da espécie, desenvolvida através de milhões de anos de evolução naquele ambiente. Com ela, com ele, na verdade, a gente tinha uma última chance de aprender os hábitos de uma espécie que nunca tinha sido estudada na natureza. Aquele era o único indivíduo que podia ensinar outras ararinhas, essas criadas à mão e em cativeiro, todas as coisas que uma ararinha selvagem precisa saber. Tipo, o que comer em cada estação, onde fazer o ninho, onde dormir com segurança, como escapar de predadores. Ele estava saindo andando pela Caatinga procurando, e aí escutava de longe aquele crawl, crawl que ela fazia. Eu falava, ai meu Deus, mais um dia que ele tá vivo, mais um dia que ele tá vivo, muito obrigada por mais um dia. Era desse jeito, todo dia. Né? Então foram 4 anos, eu falo de deslumbramento para mim, mas de aflição, né? Porque todo dia, será que ele tá vivo hoje? Não é uma arara, é a arara, né? Então todo dia era isso, acordar, será que tá viva hoje? Será que sobreviveu? Será que ainda tá aí? É muito angustiante. A missão da Yara era estudar o bicho e entender a dinâmica para a soltura de outras ararinhas no local. Isso foi o nosso primeiríssimo, e na época não tinha trabalho muito de introdução feito no mundo, né? No verão de 1996, veio uma descoberta. O casal da ararinha azul com a maracanã estava ocupando um ninho e botando ovos. Os ovos em si eram híbridos e provavelmente inférteis, acabaram não vingando. Mas aí surgiu uma ideia. Será que essa dupla de aves, de espécies diferentes, podiam ser bons pais adotivos para filhotes de ararinha criados em cativeiro? Seria um ótimo jeito de injetar novos animais na população. Um jeito que não exigia nenhuma reabilitação nem treinamento de soltura dos bichos. E os filhotinhos podiam ir direto da incubadora para a vida selvagem, sob tutela do pai adotivo. Seria como se eles nunca nem tivessem passado pelo cativeiro. O reencontro da ararinha macho com a ex tinha acabado em desastre no ano anterior. Mas, quem sabe, o romance improvável entre ele e a namorada maracanã não podia ser uma chave para salvar a espécie. Só que filhotinhos de ararinha azul são um recurso muito precioso, né? Para colocar eles nessa situação, tinha que minimizar ao máximo os possíveis riscos. Então a Yara começou a fazer uns experimentos. Na estação reprodutiva, que geralmente acontece só uma vez por ano, a Yara escalava a árvore até o buraco que o casal usava de ninho. Esse ninho era que altura? Uns 8 metros, mais ou menos. 8, 9 metros. Era bem alto. Ah, era alto, sim. Teve um ninho que eles fizeram que a escada não chegava. Então a gente tinha que subir. A hora que acabou a escada, passava para a árvore e continuava subindo pela árvore. Imagina, sem nada, sem um equipamento de segurança. No começo, a Yara tentou trocar os ovos híbridos por ovos de maracanã. Mas, nas primeiras tentativas, os ovos foram comidos. Provavelmente por gambás. Para evitar que isso se repetisse, a Yara e a equipe dela decidiram colocar uma cinta protetora na árvore, que o gambá não consegue escalar porque as patinhas dele escorregam. E lá vão eles esperar a próxima estação reprodutiva para tentar de novo. E eu vou pular mais uns anos de testes que não deram certo aqui, para chegar em 1999, quando a Yara teve a ideia de trocar os ovos híbridos por ovos de madeira. Porque a maracanã aceita muito bem o de madeira. Isso garantia que os ovos não iam quebrar ou ser comidos. E aí, depois que a maracanã chocou os ovos falsos por quase um mês, a Yara subiu de novo na árvore para fazer uma segunda troca. Dessa vez por ninhegos, que são filhotinhos com poucos dias de vida fora do ovo. No primeiro dia eu troquei um ovo por um ninhego de maracanã com 2 a 3 dias de idade.
No outro dia, como esse ninhego estava bem, estava vivo, com o papinho cheio de alimento, então eu fiz de novo. Troquei outro ovo por um outro ninhego. O ninho que tinha 2 ovinhos falsos virou um ninho com 2 bebês. E o casal improvável cuidou dos ovos e dos filhotes. Eles ficaram juntos por meses, até os filhos adotivos ganharem independência. Mas não foi só isso que foi um sucesso. A hora que o macho estava chegando e começava com aquela vocalização maravilhosa dele, os filhotes respondiam de dentro do ninho com uma vocalização muito parecida. Igual a ararinha, era uma coisa muito incrível isso. Era um filhote... Os filhotes de Maracanã estavam aprendendo com a ararinha azul pai, respondendo ao chamado dele no mesmo tom, com uma vocalização diferente da espécie deles. Era um ótimo sinal de que a última ararinha era sim capaz de transferir parte dos comportamentos dela para os filhos adotivos. Enquanto tudo isso acontecia, a Yara também estava fazendo outros testes, soltando maracanãs que cresceram em cativeiro. Era um jeito de entender qual a melhor maneira de adaptar bichos de gaiola para a vida na caatinga, para depois aplicar esse protocolo na soltura de ararinhas. Quando 1999 chegou ao fim, parecia que tudo estava dando certo. O próximo passo já era tentar trocar os ovos de madeira por filhotes adotivos de ararinha azul na próxima estação reprodutiva. Mas a Yara estava sentindo a pressão se acumulando. O tempo estava contra eles. Já fazia mais de 12 anos que aquela ararinha azul estava sozinha na caatinga. Eu falava isso em toda reunião de comitê. Eu falava, este macho vai sumir, esse macho vai morrer. O pessoal, ai, poxa, como que eu vou ser pessimista? Eu falei, não sou pessimista, porque isso é óbvio. Não deu outra. Em outubro de 2000, a última ararinha azul na natureza desapareceu. A Yara coordenou as buscas. Eu visitei todas as áreas que esse macho frequentava, visitei áreas que ele não frequentava. A gente fez vários programas em rádio, pedindo, falando com as pessoas, né? Porque na Caatinga o pessoal escuta mais rádio. Se alguém tivesse alguma notícia para mandar, a gente fez uma varredura mesmo, em todos os possíveis lugares onde esse macho poderia estar, mas a gente não encontrou nada, né? Aí, nunca mais. Depois de muito tempo procurando e esperando, ficou claro que o macho não ia voltar. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se ele foi atacado por um gavião, se ele morreu numa tentativa de captura, se ele ficou doente. A morte dele foi uma perda definitiva e irreversível para a cultura da espécie. Mas não foi só isso que se perdeu. A energia que se alimentava da esperança naquele bicho se esvaziou. A energia que vinha dos anos de estudos da Yara, dos esforços para estabelecer a reprodução da população em cativeiro e do comprometimento do povo de Curaçá com a causa. Porque aí, quando não tinha mais o macho na natureza, aí você não consegue mais patrocínio, né? Mas consegui manter, assim, mais um ano. Aí depois disso, eu fui pra lá, fiquei 15 dias visitando as propriedades, conversando com as pessoas, sabe, realmente fazendo um fechamento. Olha, a gente tá saindo agora, mas a gente tá, né, buscando estratégias de retomar, a gente não tá abandonando, a gente tá fazendo uma pausa. Então, saindo, deixando a porta da esperança aberta, sabe? Deixando aberta uma porta de esperança. A Yara continuou coordenando o programa que mantinha a população de ararinhas em cativeiro até 2009. Depois disso, o controle passou para o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é um órgão federal ligado ao Ministério do Meio Ambiente. No fim, a morte do último indivíduo teve um efeito terrível na conservação da espécie. Se passaram mais de 2 décadas até que outra ararinha azul pudesse voar na Caatinga de novo. A gente vai fazer um intervalo curtinho e daqui a pouco a Sara volta para contar o segundo capítulo dessa saga que está se desenrolando até hoje. A ararinha azul está, até hoje, oficialmente extinta na natureza. E esse status, extinta na natureza, é uma categoria da lista vermelha de espécies ameaçadas,
que é organizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Os bichos extintos na natureza estão tipo num purgatório animal. Eles ainda existem, mas são poucos, e estão em cativeiro. Quer dizer, o destino deles depende totalmente de nós. E só tem 2 jeitos deles saírem desse limbo. Ou eles somem do planeta, de vez, ou a gente dá um jeito desses bichos voltarem para a vida selvagem. A gente está refaunando, a gente está repovoando a floresta para que ela continue de pé. A coisa que pode ser vista assim, romântica, ou bonitinha, ou do coração quentinho, aí vamos devolver um bichinho para a natureza. Não, ela vai muito além disso. A gente está devolvendo interações, a gente está devolvendo padrões e processos ecológicos que foram rompidos e que a gente não sabe qual a consequência do rompimento desses padrões e desses processos. Aqui de novo o Luiz Fábio, o ornitólogo da USP que já apareceu lá na primeira parte do episódio. Mas eu acho que, para mim, assim, tem uma coisa meio filosófica, se a gente tem o poder de não deixar uma espécie, qualquer que ela seja, não ser extinta. Sim, eticamente, a gente sabe, nós somos a única espécie que tem essa capacidade de fazer esse tipo de reflexão e de previsão, né? Só nós podemos fazer isso. Nós temos o direito de deliberadamente extinguir uma linhagem, de falar, não, você eu vou extinguir? Não, né? Acho que filosoficamente não. Até agora, eu te contei a história da última ararinha na natureza. Desde que ela foi descoberta em 1990, até a morte dela no ano 2000. Mas enquanto a saga da ararinha solitária estava rolando em Curaçá, tinha outro drama acontecendo nos bastidores. O manejo da população de ararinha azul em cativeiro. Se a gente fosse retraçar com detalhes toda a história das ararinhas em cativeiro, a gente não ia sair mais daqui. Essa é uma daquelas histórias complicadas, cheia de intrigas e com muitos personagens. Mas eu vou tentar resumir. Lá em 1990, o Comitê Permanente para a Recuperação da Ararinha Azul embarcou na missão de mapear as ararinhas que existiam pelo mundo em coleções particulares e organizar uma população reprodutiva em cativeiro. Na primeira reunião do comitê, surgiu um problemão. Daquelas 24 ararinhas em cativeiro que se tinha notícia no fim dos anos 80, só 15 se materializaram. Dessas 15, 6 estavam no Brasil. Mas circulavam rumores de que existiam outras ararinhas lá fora, com colecionadores ocultos. Realmente é um negócio estranho, assim, você ter o nosso patrimônio, né, um bicho que é daqui, que foi roubado, não há outra palavra que possa amenizar. De fato, elas foram roubadas da Caatinga, é 100% roubo do Brasil. Não há como aliviar, não há como tirar essa história, porque assim, não existe Já faz muito tempo que é ilegal fazer qualquer transação comercial com a ararinha azul. Tem a lei brasileira, que proibiu o tráfico de animais silvestres em 1967, e também o Acordo Internacional da CITES, de 1975. CITES é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. Ufa! E o objetivo desse acordo, que o Brasil e praticamente todos os países do mundo assinaram, é regular transações globais com animais e plantas para garantir a proteção de espécies ameaçadas na natureza. Então é aceito que todos os colecionadores que tinham ararinhas na década de 90 compraram esses animais do tráfico. Ou de outro colecionador, que esse sim comprou o bicho direto do tráfico. Ou, no máximo, o bicho era filhote de outro que veio do tráfico. Não que isso faça muita diferença. Isso significa, então, que a maior parte dos, entre aspas, donos de ararinha tinham os bichos em segredo. E eles não estavam a fim de admitir o crime. E também não estavam nem um pouco a fim de devolver as figurinhas raras deles para o Brasil. Então, para fazer essas pessoas saírem da toca, o governo brasileiro acabou oferecendo um tipo de anistia para quem tinha ararinha azul e se dispusesse a ajudar o programa de conservação. E, em teoria, essas pessoas tinham que se comprometer a seguir as regras dali para frente.
A principal sendo que nenhuma movimentação de ararinhas deveria acontecer sem o aval do comitê e do governo brasileiro. Eu digo em teoria, porque na prática não foi bem isso que aconteceu. O próprio comitê ganhou membros que eram colecionadores anistiados e que agora se consideravam ambientalistas. O destino da ararinha continuava, em boa parte, manipulado por pessoas que cobiçaram o bicho, alimentaram o tráfico e contribuíram para a extinção da espécie na natureza. Então, esbarrava muito na vaidade dos criadores, né? Porque o meu criador é melhor do que o seu, então você me manda a sua ararinha e eu não vou mandar a minha para você. E essa população cativa não estava crescendo. Ela estava caindo, envelhecendo. Muitas aves estavam sozinhas. E mesmo as que estavam em par, em geral, elas não estavam se reproduzindo. Seja pelas condições de manejo ou por simples incompatibilidade, o que é muito comum nas araras e papagaios. Então, o que acontece muitas vezes é que você indica um pareamento das aves e elas simplesmente não se aceitam. Então, você pode sugerir um pareamento do macho 38 com a fêmea 270, que é a melhor variabilidade genética possível, e eles se matam dentro do viveiro porque eles não topam. Eles não querem. Então... Convenhamos que casamento forçado nunca é o ideal. O ideal seria reunir o maior grupo possível de ararinhas, para que elas se escolhessem e tivessem a chance de se reproduzir. E aqui eu preciso te apresentar duas figuras. A primeira é um sheik, o Sheik Saud bin Mohammed Al Thani, da família real do Catar. O sheik já foi considerado um dos maiores colecionadores de arte do mundo. E ele tinha uma paixão por aves raras, com uma quedinha especial pelas araras azuis. O sheik usou a fortuna dele para criar um enorme centro de preservação da vida selvagem no meio do deserto, chamado Al-Abra. E ele foi atrás da joia da coroa, a ararinha azul. Segundo o livro do Tony Juniper, um dos colegas do Carlos naquela expedição lá do começo, em 1999, o sheik já tinha, na coleção dele, algumas araras azuis de Lear que tinham sido contrabandeadas pela Europa Oriental. E aí, ele deu um jeito de adquirir 4 ararinhas, a Spix, de um criador filipino que era membro do comitê. O acordo entre os dois foi totalmente por fora, claro. O comitê não foi nem informado. E numa das reuniões seguintes, a briga sobre essa transação foi tão feia que o Brasil acabou com o tal comitê. Ele nunca mais se reuniu. Bom, o sheik continuou adquirindo mais ararinhas onde ele podia, levando outros indivíduos que estavam na Europa para o Catar. Ele conseguiu formar um plantel de ararinhas no Al-Abra. Até inseminação artificial eles fizeram. E foi lá que as ararinhas finalmente começaram a se reproduzir bem. De 2000 a 2014, a população de ararinhas em cativeiro foi de 53 a 90. E aqui entra em cena a segunda figura que eu queria te apresentar, o Martin Gut. O Martin Gut é um alemão com um passado obscuro e, no mínimo, complicado. Nos anos 90, ele trabalhava em casas noturnas e também como capanga, coletor de dívidas, essas coisas. Ele foi condenado à prisão 2 vezes. A primeira, em 1996, por sequestro, extorsão e tentativa de fraude, e a segunda, em 2009, por mais extorsão. Pouco antes dessa segunda condenação, em 2006, ele fundou a CTP, uma organização que depois foi registrada como uma espécie de zoológico sem fins lucrativos na Alemanha. A CTP é uma sigla, né? A tradução seria tipo Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados. Apesar da CTP ter acordos com governos de vários países para a criação conservacionista de espécies raras, a falta de transparência da organização sempre foi um problema, principalmente quando o assunto é dinheiro. Em 2018, o jornal britânico The Guardian publicou uma série de reportagens investigativas sobre as transações da CTP, que indicavam que a associação podia estar ligada ao tráfico de animais e até com grana do crime organizado.
Os links dessas e de outras matérias que investigaram a CTP e o Gucci estão lá no post desse episódio no site da Rádio Novelo. Mas, mesmo antes de criar a CTP, o Martin Gucci já fazia parte do clube seleto dos portadores de ararinha desde 2005, quando ele adquiriu 3 animais, sob condição de cooperar com o Brasil, claro. Bom, se passaram vários anos nessa dança. O Brasil tentando ganhar algum controle, algumas pessoas e organizações tentando juntar os bichos, outras repassando ararinhas. E mesmo sem o comitê permanente para a recuperação da ararinha azul, tinha gente se esforçando para melhorar a situação do bicho e retornar ararinhas para o Brasil. E o maior obstáculo continuava sendo a dificuldade que o país tem de fiscalizar e barrar essas transações com os bichos. O Brasil já foi ignorado por autoridades internacionais que deixaram passar animais com documentos maquiados, que resolveram que a movimentação de bichos entre 1 milhão de aspas legais é um assunto interno, ou que não estão nem aí para as convenções da CITES. CITES, lembrando, é aquele acordo global para regular as transações com animais e plantas ameaçados. Em 2014, o Sheikh Saud Al Thani morreu de um problema do coração. Ele tinha só 48 anos. A família dele, que de novo era a família real do Catar, não compartilhava da obsessão do Sheikh pelas araras azuis. E aí, aposto que não vai ser uma surpresa para você se eu te disser com quem eles resolveram fazer um acordo para reabrigar 120 ararinhas do Sheikh em 2018. Com o Martin Gucci, claro. E foi assim que a Alemanha passou a ter o maior plantel de ararinhas azuis do mundo. Essa transação ocorreu com todas as licenças da CITES. E poucos meses depois disso, ainda em 2018, a CTP assinou um acordo de cooperação com o governo brasileiro para trazer 50 ararinhas azuis para o Brasil, para um novo programa de reintrodução da espécie na natureza. De lá para cá, várias coisas aconteceram. A reprodução das ararinhas deslanchou na Alemanha, e a CTP financiou a construção de um centro para abrigar os bichos lá na área do Riacho Melancia, na Bahia. Aquelas primeiras 50 ararinhas vieram da Alemanha para o Brasil em 2020, e nos anos seguintes vieram mais 2 levas. E aí, em 2022, finalmente veio a primeira soltura. 20 ararinhas voltaram a viver livres na Caatinga. Uma história cheia de cooperação e esperança. Na superfície. Nos bastidores, a história era outra. Em 2024, o governo brasileiro não renovou o acordo com a CTP. E o motivo principal pode te dar uma sensação de déjà vu. Porque, de novo, estava rolando transação de ararinha azul sem autorização do Brasil. No final de 2023, 26 ararinhas foram enviadas da Alemanha para o zoológico de um bilionário indiano. Além disso, outras 49 ararinhas parecem ter sido transferidas para outros criadores europeus usando um mecanismo de licenças alemãs. Segundo uma reportagem da Folha, pelo menos algumas dessas movimentações envolveram o recebimento de centenas de milhares de euros pela CTP, que nega irregularidades e diz que apenas recebe doações com fins de preservar a espécie. Essa história da ararinha azul e as camadas e camadas de controvérsias que estão emaranhadas nela é um assunto que me interessa faz alguns anos já. Então eu já tinha lido sobre a história do Sheikh, do Martin Gucci, sobre a quebra de confiança com a CTP. Mas independente disso tudo, o que eu não sabia era... E agora? Como é que ficam os bichos nisso tudo? Porque, ok, a história da ararinha não podia ser mais acidentada e ter personagens mais complicados. Mas será que, apesar de tudo isso, ela não podia ter um final feliz? Eu queria entender se as ararinhas azuis livres em Curaçá estavam se adaptando à vida nova na Caatinga, se elas estavam começando a se reproduzir. E quando eu fui atrás disso,
Eu não tinha ideia de que a gente estava entrando em mais um capítulo acidentado da história do bicho. Alô, Oi, Hugo, tudo bom? Esse é o Hugo Versilo. tudo bem e você? Tudo certo, está me ouvindo bem? Eu procurei ele em julho desse ano, 2025. O Hugo é um ex-analista ambiental do ICMBio. E ele trabalhou no projeto de reintrodução da ararinha azul enquanto ele ainda estava no órgão federal. Mas faz alguns anos que ele fez a transição para o mercado privado. Hoje ele é diretor de uma empresa chamada Blue Sky Caatinga. A gente refloresta, nosso negócio é restaurar a caatinga por meio da proteção e plantio, e com a restauração da caatinga a gente vai gerar crédito de carbono e vender ele no mercado voluntário. O contexto da empresa é o seguinte: o projeto foi iniciado, concebido com a Blue Sky Global, e para operar no Brasil a gente criou a Blue Sky Caatinga. E você foi um dos fundadores aqui. Eu sou fundador da Caatinga, isso. É como se fosse um braço operacional, mas o CNPJ e a figura jurídica é tudo nacional, tá? Inclusive a sede é em Curaçá, porque a gente quer reconhecer a cidade como sendo o polo dessa iniciativa, né? A Casa da Ararinha Azul. Assim como a CTP, a Blue Sky Global é sediada na Alemanha. E depois que o governo rompeu a parceria com o criador alemão, a empresa criada pelo Hugo assumiu oficialmente o projeto de reintrodução. E aí, a partir desde 2004, a gente é o responsável pela gestão do centro. Então, a gente faz o trabalho de reflorestamento da Caatinga, que é o mote da empresa, mas a gente dá o apoio operacional para que o centro funcione e as ararinhas continuem voltando. A gente continua trabalhando em parceria com a CTP, então a CTP mantém duas pessoas lá, que são, né, as pessoas de maior know-how de manejo, mas todo o resto é responsabilidade da Blue Sky. Eu perguntei para o Hugo como estavam os planos para aumentar a população livre, já que nenhum outro animal foi solto depois daquela primeira leva de 2022. A gente esperava conseguir fazer solturas anuais de 20 animais, só que existem algumas questões que às vezes vão além da nossa capacidade de proceder. Então, ter autorização para realizar atividade, ter os animais preparados para soltura, ter condições de soltura. Então, isso acaba adiando um pouco nossos planos. Mas a gente espera, em breve, conseguir soltar mais 20 animais e estabilizar e estabelecer um processo contínuo, regular, de estar soltando aí mais os animais ao longo todo ano. Das 20 ararinhas que foram soltas, 8 estão vivas hoje. Parece pouco, né? Mas uma taxa alta de mortalidade em programas de reintrodução pode ser normal. Imagina o tanto de incidente que pode acontecer na natureza, doença, predação. Então tem que ter uma população saudável e reprodutiva em cativeiro para manter o programa de soltura. A gente tem 93 de cativeiro. São 87 animais em cativeiro, mais 6 filhotes que nasceram agora. E mais esses 11 animais de vida livre. Atualmente tem 11 em vida livre, é isso? 11, contando... São 11 e não 8, porque algumas das aves começaram a se reproduzir. Nasceram 2 no final de 2023. Depois nasceram 3 em 24. E depois mais 2 na virada 24 e 25. O primeiro par não sobreviveu. Mas ele me falou que 2 dos filhotes da segunda leva, os de 2024, se desenvolveram muito bem, que os pais tinham cuidado deles direitinho. Só que, depois de crescer, um desses 2 jovens desapareceu. Mas ainda tinha um terceiro filhote dessa mesma ninhada. Um ficou para trás, então a gente acabou capturando esse filhote, que estava com um crescimento comprometido, e ele foi para o cativeiro para crescer, para ter apoio para desenvolver, para não perder o filhote. Então, da ninhada de 2024, um dos filhotes estava solto e o outro foi capturado. E ainda teve mais uma ninhada de 2025 que produziu mais 2 filhotes que estavam bem. A primeira geração selvagem são esses indivíduos, em vida livre hoje. São os 3, a primeira geração de selvagens. Que é um do ano passado e 2 desse ano. São os 3 selvagens. Talvez 4, se o outro voltar.
Depois de conversar com o Hugo, eu achei que era aqui que esse episódio ia acabar. Apesar de tudo que a espécie passou, o tráfico, a morte do último indivíduo, os atrasos, os trambiques diplomáticos, a gente estava vislumbrando a primeira geração de ararinhas azuis nascidas em vida livre. Isso pela primeira vez desde a década de 80. Infelizmente, esse sentimento não durou muito. 10 dias depois de eu falar com o Hugo, saiu a notícia de que várias ararinhas estariam infectadas. Elas teriam contraído um vírus estrangeiro, o circovírus. E, só um parênteses, esse vírus não afeta galinhas e outras aves de produção e nem seres humanos. Mas para papagaios e araras, o circovírus pode ser letal. E até agora, ele não tem tratamento. Por conta do vírus, o ICMBio tinha suspendido outras solturas. E eles queriam recolher as ararinhas azuis livres, urgente, para que elas fossem testadas. Até porque, se elas estivessem infectadas, elas podiam espalhar o vírus para outras ararinhas e para outros psitacídeos na região. Mas a Blue Sky estava se recusando a fazer a captura das aves por 2 motivos. Primeiro, eles diziam que não tinham espaço para abrigar todas elas com segurança no centro. E segundo, porque eles achavam que esse vírus nem tinha vindo das ararinhas, que ele já estava sendo espalhado por outras aves em Curaçá. Pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que a primeira ararinha em que o vírus foi detectado era aquele filhote que o Hugo tinha mencionado para mim. Aquele que ele disse que tinha nascido livre em 2024, que não tinha se desenvolvido bem e que tinha sido recolhido pelo programa. Ele só não tinha me falado nada sobre o vírus. Quando eu conversei com o Hugo, ele já sabia dos bichos infectados fazia alguns meses. E ele já estava tratando com o ICMBio sobre o problema. Então, aquela entrevista cheia de boas notícias, com a possibilidade do filhote infectado voltar para a natureza e toda aquela perspectiva de novas solturas, tudo isso começou a soar bem estranho para mim. Eu precisava entender melhor a situação. Então eu liguei para Alice Soares. A Alice é veterinária e trabalha na divisão de fauna silvestre da cidade de São Paulo faz 15 anos. Então a gente tem um papel muito importante como centro de triagem de barrar essa circulação de vírus, seja né, de qualquer tipo de doença infecciosa, é uma primeira barreira. Ela tem muita experiência com a quarentena de animais silvestres que são apreendidos do tráfico ou entregues voluntariamente. Muitos desses animais são papagaios, araras, periquitos, quer dizer, aves que podem ser infectadas pelo circovírus. O circovírus causa a chamada doença do bico e das penas, que pode levar a deformações no bico e penas, como diz o nome, mas também compromete o sistema imune do animal. Então, muitas vezes, os animais que desenvolvem a doença acabam morrendo por causa de infecções secundárias, oportunistas. E é um vírus debilitante, então, no final, se ele tem a fase crônica da doença, ele vai perdendo todas as penas. É um animal que ele não consegue manter a temperatura corporal, é um animal muito mais fraco, é um animal muito mais suscetível à predação e outras coisas também, né? Existem animais, só para saber, que ficam vivos com circovírus, assim, tipo, décadas ou... Sim. É isso que é o grande problema, é que o período de incubação desse vírus, ele é de dias a anos, sabe? É super incerto. Só que o complicado é que psitacídeos que têm o vírus nem sempre manifestam a doença. Eles podem ficar bem, assintomáticos, com exames negativos, e aí, um dia, a imunidade pode cair, o vírus pode voltar a se replicar e até infectar outras aves, mesmo que o bicho não tenha sinais clínicos disso. Qual que é o protocolo, então, se o circovírus é detectado em um animal? Então, como ele é um vírus que pode ter essa eliminação intermitente, ele não tem tratamento, não tem nenhum tipo de recurso que garanta que esse animal ele não vá mais eliminar o vírus em algum momento da sua vida, a gente faz eutanásia. No Brasil, a eutanásia é a indicação padrão quando se encontra um animal silvestre infectado com o circovírus, porque esse vírus espalha fácil e não é um vírus que ocorre naturalmente aqui.
Então, de cativeiro a gente tem registro, Sara, já não é algo inédito, já faz um tempo já que a gente tem registro, porque esse vírus ele chegou de maneira importada, né, com aves exóticas que não são aves brasileiras, aves de fora que foram importadas sem o devido cuidado, sem a devida quarentena e... O primeiro caso detectado no Brasil foi em 1998, em uma cacatua de cativeiro. Desde 2018 que a gente atua fazendo exames, quarentena e tal, a gente nunca viu em vida livre nenhum papagaio, nenhum periquito, nenhuma arara. E não só a gente, mas como os outros locais. Claro que pesquisas voltadas a populações de vida livre são muito difíceis de serem feitas e são, né, até que raras aqui no Brasil. A gente tem que fazer mais, tem que ter mais produção sobre isso. Mas não tem registro, nunca deu entrada nenhum animal de vida livre, pelo menos no nosso centro de triagem, e a gente recebe 10 mil animais ano, né? Então, assim... A Alice me contou que, quando aparece alguma ave brasileira infectada, são animais com passagem pelo tráfico ou que tiveram algum contato com bichos de criação. É bicho que passou por cativeiro. Pode ter exposição com aves exóticas, né? Às vezes passou por clínicas veterinárias, e aí tem também esse tipo de contato, muitas vezes, ou até o vírus fica no ambiente, porque é um vírus bem resistente. E como nenhum outro país tem mais espécies de papagaios e araras que a gente, e várias dessas espécies são ameaçadas, faz sentido tentar proteger ao máximo a nossa biodiversidade. Eu tô perguntando isso porque eu acho que, assim, no caso da ararinha é uma coisa um pouco... é muito fora, ararinha, né? Da ararinha tem a espécie em questão. Sim, exatamente. Você vai pensar, poxa, vai fazer eutanásia em ararinha? Tipo, mal existe ararinha, né? Então exatamente, é o impacto. Mas a gente tem que pensar no restante também, né? Nas outras ararinhas que testaram negativo, que ainda tem... Né, nos bichos em vida livre que estão correndo um sério risco ali junto. Inclusive temos o projeto da arara azul de Lear, que é perto, 200 quilômetros não é nada, é perto. Então a gente tem que pensar em várias questões, né? Acho que na ave e fauna do Brasil como um todo. Mas sim, eu acho que não é uma decisão fácil, não é uma conduta fácil. Só que nem sempre a nossa profissão é assim, né? Vive de coisa boa. Bom, depois de falar com a Alice para entender o comportamento do vírus, eu busquei respostas do próprio ICMBio. Demorou um pouco, mas no fim eles aceitaram receber as minhas perguntas por escrito. Quem me respondeu por áudio foi a Priscila Amaral, coordenadora do CEMAV, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres. Eu perguntei se existia evidências de que o circovírus já estaria disseminado pelo Brasil. E o que a Priscila me disse foi na mesma linha do que a Alice tinha me contado. Então, o que se tem hoje, com base científica, é que não havia registro de circovírus em natureza no Brasil antes desse evento. E quando eu perguntei sobre o que eles estavam fazendo sobre a captura das ararinhas, ela me respondeu que o ICMBio e o INEMA, que é um órgão ambiental do estado da Bahia, estavam tomando todas as medidas cabíveis para acelerar o processo. O mais rápido possível, porque é uma questão mesmo de assegurar tanto a saúde da própria população de ararinhas que está na natureza, quanto das outras populações de espécies silvestres de pistacídeo que se encontram ali no local. E 3 meses depois daquela primeira conversa, depois de investigar a questão mais a fundo, eu liguei de novo para o Hugo Versilo. Então, o que eu queria te perguntar, porque tem uma coisa da entrevista anterior, a gente falou em 17 de julho, quando, né, vocês tinham já os casos positivados e tal, e você falou desse filhote para mim, não sei se você lembra. Não vou lembrar, você tem que me lembrar do que eu falei. Você falou que tinha um filhote que tinha sido recolhido porque ele não estava se desenvolvendo muito bem, mas que ele estava sendo tratado, não mencionou o vírus, mas que ele estava sendo tratado e que havia a possibilidade dele ser reintegrado com as ararinhas, assim. E eu queria entender por que você achou que tinha a possibilidade dele ser reintegrado nesse momento, quando você já sabia que ele estava contaminado. Porque até aquele momento a gente não tinha ainda uma
entendimento de qual seria exatamente essa solução com relação ao vírus. No meu entendimento ainda, honestamente, é de que o circovírus ele é uma doença, como outras doenças que existem, que ela não tem um valor epidemiológico que deva ser tratada da forma como tem sido tratada nesse momento. É uma doença que, ao meu ver, ela sim está presente no ambiente natural. O Hugo insistiu naquele argumento de que as ararinhas tinham pego o circovírus de outras aves na natureza. Existe essa doença, você deve ter pesquisado sobre isso. Ela chegou no Brasil tem há quase 30 anos, né, que é o meu caso registrado. Se todos, praticamente, não sei se foi todos, mas se você olhar a literatura, quem pesquisou, quem estudou isso, vários criadouros no Brasil, várias veterinárias no Brasil têm registro de circovírus. Eu acho muito difícil acreditar de que, de fato, está contido, está restrito simplesmente, né, em 30 anos que isso está ocorrendo, registro em zoológico, registro nesses todos os ambientes, isso sempre esteve restrito ali e nunca se espalhou. Isso é um vírus que se espalha tão fácil como é posto, né? Que é tão alarmante, que é tão preocupante, que qualquer pó de pena, como eles colocam, pode espalhar esse vírus. Que é tão assim... Hugo me disse que ele acredita que o circovírus não é um grande problema para a população, que a doença afeta só indivíduos mais fragilizados, tipo filhotes ou os muito velhos. Então, pelo que eu entendi, você não considera que a ameaça do circovírus para as ararinhas e para a contaminação de outras aves selvagens seja grave? Não considero. Mas ele me contou que eles perderam a briga na justiça contra o ICMBio para tentar suspender a captura dos bichos. Então eles estavam sim se preparando para recolher as ararinhas, sob ameaça de multas. Vocês têm 20 dias e vão recolher elas. É isso. E daí existe um local isolado para essas araras? Então, não existe um local isolado. É um dos pontos que a gente argumentou sempre com relação a essa questão, é que o criadouro ele tem uma estrutura física limitada, e hoje todos os recintos dele tem aves. Inclusive a gente tem mantido aves no recinto de soltura, inclusive, né, com o ICMBio e o INEMA discordando ou não gostando da gente manter as aves lá, porque a gente não tem. Ele me falou que eles não tinham como remanejar as aves desses recintos por questão de biossegurança. E que agora eles estavam tendo que reformar um outro espaço, fora do centro de reintrodução, para isso. Porque se a gente tivesse, por exemplo, um entendimento de que, de fato, fosse um risco, a gente teria entendido que deveria capturar. Se a gente entendesse que a captura das ararinhas azuis, de fato, fosse a melhor solução, a gente não teria, de forma alguma, hesitado em capturar. Mas então o problema da captura não é o recinto, é que vocês não consideravam que o vírus era... Não. Uma ameaça. Não distorce as palavras. Eu não estou distorcendo, você acabou de falar isso. Não, é que eu não falei que uma coisa é diferente da outra, só te falo assim, eu simplesmente expliquei para você, olha, que se eu entendesse, se nossa equipe entendesse que, de fato, a questão da ararinha azul, se a ararinha azul se o circovírus na ararinha azul fosse um problema, a gente não estaria em tentar capturar ela, foi isso que eu quis dizer. Agora, por exemplo, ter um problema de recinto é um problema, só que a gente está buscando solução. Eu acabei de falar, como o juiz terminou, a gente está buscando solução. Sim, eu entendi, Hugo. Eu só estou falando porque, de fato, os outros especialistas acham que é um grave problema, inclusive o ICMBio, que é responsável pelo manejo da fauna brasileira. Então, me surpreende um pouco que vocês tenham uma posição tão extrema para o outro lado, e que, se havia a possibilidade de remanejar as coisas para capturar, a decisão foi essa. Sim, a gente tem um entendimento diferente, distinto. Isso foi exposto para o ICMBio desde o começo, nossa visão com relação ao tema.
No dia 2 de novembro de 2025, as ararinhas livres foram finalmente recolhidas da natureza, numa operação em conjunto com o ICMBio. Já tinham se passado cerca de 6 meses da primeira detecção do vírus. As ararinhas foram examinadas individualmente. As amostras de sangue, de penas e da cloaca de cada ararinha foram testados em 2 laboratórios de referência, um da USP e outro do Ministério de Agricultura e Pecuária. E todos os 11 indivíduos deram positivo para o circovírus. Das ararinhas no cativeiro, no centro de reintrodução, outras 20 também já tinham testado positivo. Isso dá 31 ararinhas no total, quase 10% da população mundial da espécie. Os números que circulam em 2025 variam entre 328 e 360 ararinhas em cativeiro pelo mundo. Dessas, a maior parte está na Alemanha, e apenas 130 estão aqui no Brasil. Ou seja, o vírus já atingiu uma boa parcela das ararinhas no país. Eu conversei com a Cláudia Sacramento, a analista do ICMBio que está coordenando a emergência sanitária do vírus. Nesse momento, principalmente a gente pensando que a gente está falando de um programa de conservação de espécies, né? Para o ICMBio, uma vez positiva, ela sempre vai ser positiva. Porque o que vai determinar se ela está com alta carga viral ou não, isso são, né, outros 500. Mas uma vez com vírus, ela vai estar com vírus. As aves que estão positivas, elas não voltam para a natureza. Não voltam porque há a possibilidade de transmissão. O fato dela estar com baixa carga viral não nos dá a garantia que ela não vai infectar outros animais. Elas não voltam para a natureza. E elas não vão ser mais usadas para reprodução, já que o vírus pode ser transmitido até da mãe para o ovo. Mas a gente está num passo além, que é sequenciando esses positivos, né? Que ainda estamos nesse processo. Pode ser que sequenciar o DNA do vírus ajude a definir de onde ele veio. Exatamente. A gente precisa da rastreabilidade dessa informação, né? Do que a gente está falando, qual a origem, né? O que a gente sabe. Ainda não dá para ter certeza se ele chegou com ararinhas importadas, se ele veio por contaminação por contato direto ou indireto com animais de cativeiro ou com pessoas que lidaram com esses animais, ou se ele estava no ambiente, sem ninguém ter percebido ainda. E esse sequenciamento do DNA do vírus pode ajudar a entender o padrão de como ele pode se espalhar, caso ele infecte outras espécies de vida livre. A Cláudia me falou que eles já estão planejando estudos de larga escala para monitorar a presença do circovírus em outros papagaios, periquitos e araras. Segundo ela, não há possibilidade de novas solturas de ararinhas até que a gente saiba a situação do vírus no ambiente. Eu perguntei para ela qual a perspectiva para as ararinhas infectadas, já que em outras espécies se indicaria a eutanásia. E ela me falou que essa opção ainda não está sendo considerada. Precisa ir com calma nessa tomada de decisão para a eutanásia. A eutanásia é a tomada de decisão mais drástica no processo, né? A Cláudia me disse que o plano atual é conseguir reabrigar essas ararinhas em um lugar seguro, com isolamento de outras aves. Com medidas de biossegurança implementadas, para daí entender se dá para fazer alguma coisa com elas, ou por elas. E aí a gente ganha tempo para respirar e entender numa estratégia que exista ganho, ou ganho científico, né, ou ganho conservacionista, mas que a gente pense nessa estratégia com mais cautela e mais tempo de respirar mesmo, né, entender causa e consequência, se o caminho for o ar... O ICMBio está multando o Hugo Versilo e a empresa dele em R$1.800.000, por ter identificado em vistorias que o criadouro não seguiu os protocolos de biossegurança para conter o espalhamento do vírus. O órgão estadual da Bahia, o INEMA, também aplicou uma multa de R$300.000. E agora, a empresa responsável pelo centro de reintrodução é chamada Criadouro Ararinha Azul. Mas tanto essa quanto a Blue Sky, que foi citada anteriormente como responsável, são empresas do Hugo.
o criadouro também está sob investigação da Polícia Federal e emitiu uma nota à imprensa negando irregularidades. Com toda essa confusão, eu perguntei para a Cláudia de quem são, de fato, as ararinhas que foram transferidas da Alemanha para o centro em Curaçá. Todas as ararinhas são propriedades do governo brasileiro e estariam sob guarda desse grande projeto, onde a agora criadora ararinha azul, não é mais nem Blue Sky, teria a licença de manejar esses indivíduos. Mas ela me disse que agora a licença do criadouro para manejar as ararinhas foi revogada. E por questão de se tratar da emergência, eles precisam atender essa emergência. Mas eu acho que esse voto de confiança, ele já foi retirado à medida em que a gente solicita e não cumpre, à medida em que a gente tem que encaminhar, né? Que na verdade eles que encaminharam via judicial e acabaram perdendo, aí a gente subindo o tom numa notificação, subindo o tom numa multa. Então, essa confiança, de fato, ela não existe, mas administrativamente precisa se reorganizar as coisas, né? Essa crise das ararinhas azuis não foi o único caso em que o circovírus infectou uma espécie ameaçada de extinção. So my name's Simon Tollington. Eu falei com o Simon Tollington. O Simon é um pesquisador britânico e o atual coordenador científico do Durrell Wildlife Conservation Trust, que é uma organização de conservação dedicada a salvar espécies da extinção. In the Channel Islands, near France, actually. E eu fui falar com o Simon por causa de uma pesquisa que ele começou faz 20 anos no doutorado dele, e que continua ainda hoje. My background is in conservation genetics, molecular biology of the Mauritius parakeet. I first started working. Assim que o Simon se formou na faculdade, ele foi trabalhar com pássaros nas Ilhas Maurício. As a fresh graduate, As Ilhas Maurício formam um pequeno arquipélago e também um país no Oceano Índico. Sabe a ilha de Madagascar, aquela grandona que fica ao leste da África? Se você pegar um barco dali e navegar uns 1.000 quilômetros para o leste dela, você chega nas Ilhas Maurício. Did my PhD out there on the Mauritius parakeet. A pesquisa de doutorado do Simon era sobre o periquito de Maurício, um bicho que só vive naquelas ilhas. E que era o foco de um projeto de conservação que estava reintroduzindo os periquitos na natureza depois deles quase chegarem à extinção. O projeto estava indo super bem até então. A população do bicho na natureza já tinha crescido. Mas bem quando o Simon estava chegando por lá, em 2005, o projeto foi acometido por um evento dramático. My PhD coincided with the outbreak of PBFD in Mauritius in the Um surto de PBFD, que é a sigla em inglês para Psittacine Beak and Feather Disease, ou seja, a doença do bico e das penas que é causada pelo circovírus. O mesmo vírus que está afetando as ararinhas azuis hoje. Em 2005, os filhotes que foram soltos na natureza começaram a aparecer doentes, com penas esbranquiçadas ou faltando. Praticamente nenhuma ave dessa leva sobreviveu. E a doença levou alguns periquitos adultos também. Either died or just disappeared with clinical signs of PBFD. Eles fizeram exames e logo descobriram que era o circovírus. E o pessoal do projeto entrou em pânico. People panicked. We thought that this might be, the end of the population of the species. Eles acharam que ia ser o fim da espécie. O Simon me explicou que existe uma grande vantagem em se trabalhar com o periquito de Maurício. É que eles fazem um monitoramento intenso dessas aves nas ilhas. E tem uma base de dados enorme, com mais de 30 anos de informação sobre a população. Os pássaros são chipados. E, todo ano, eles olham os ninhos, tiram amostras de sangue dos bichos, checam a saúde deles, etc. Com tantos dados, dá para fazer várias análises sobre o impacto do circovírus na população daqueles pássaros, desde 2005 até hoje. O Simon me contou que, apesar daquela primeira onda do vírus ter causado várias mortes,
eles tomaram algumas medidas de contenção, e a situação acabou se estabilizando na ilha. Uma dessas medidas foi que eles pararam totalmente de usar a população em cativeiro do centro em que foi detectado a presença do vírus. Eles só fizeram a eutanásia dos bichos que estavam mal. Mas mesmo os assintomáticos ou negativos para o vírus, nunca mais foram usados para reprodução ou soltura. Eles foram aposentados num cativeiro isolado até o fim da vida natural deles. O programa de reintrodução continuou, mas com outros animais. O vírus continua presente na população selvagem dos periquitos de Maurício. Quando eles descobriram, o espalhamento já era grande e não tinha como voltar atrás. Hoje em dia, é difícil ver bichos adultos doentes. Mas como eles testam todos os animais, mesmo os assintomáticos, eles sabem que o vírus fica se manifestando de forma intermitente na população. Do you know the prevalence of the virus in the wild population there? Yeah, in Mauritius, it varies. So tem ano que eles encontram o vírus em 5% das aves, e tem ano que esse número chega a 40%. it kind of goes in waves. E o vírus causa impacto até hoje nas Ilhas Maurício. The biggest problem at the moment, I think, is that the juvenile survival is quite low. Depois do espalhamento, a taxa de sobrevivência dos filhotinhos caiu quase pela metade. Se antes de 2005 era de 60% a 70%, nos últimos 20 anos, ela caiu para 30% a 40%. So that is still a consequence of the virus today. Yeah, I think so, yeah. Quando a gente pensa em espécies raras, em que até a população de reprodução em cativeiro é pequena, esse tipo de queda na capacidade de produzir filhotes pode ser bem problemática. O lado positivo dessa história é que, como um todo, o programa de reintrodução nas Ilhas Maurício continua funcionando. Apesar de tudo, a população dos periquitos continuou crescendo bem por lá. But we still see, a growing number of breeding Então, pairs. segundo Simon, nas Ilhas Maurício, teve aquele pânico inicial, mas acabou não sendo o fim do mundo. Yeah, it's not the end of the world. That species is still doing very well. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem que considerar algumas diferenças bem grandes entre os dois casos. Para começar, o Brasil é um país de escala continental, muito mais difícil de monitorar. E, diferente das Ilhas Maurício, a gente não tem só uma espécie de periquito nativo. A gente tem a maior biodiversidade do mundo de psitacídeos, 87 espécies, com várias ameaçadas. Quando eu perguntei para o Simon se ele fica preocupado com o vírus potencialmente se espalhando por aqui, ele disse que sim. Let's be cautious about that because it might just be for some reason that South American species are more susceptible to it than others. E ele disse que precisam ser feitos estudos mais robustos aqui na América do Sul para bater o martelo se a doença já chegou ou não na natureza. It's because nobody's looked at it very hard. Nobody's done the surveillance in a systematic way. Mas que até agora ninguém encontrou o vírus em aves livres por aqui. I think South America is the only continent where parrots exist where it hasn't been documented in wild populations. E que é perigoso simplesmente assumir que o vírus já está disseminado, ou que ele não vai ser um problema. Porque afinal, a gente não sabe como esse vírus pode afetar as espécies daqui. Elas podem ficar bem ou não. Será que vale a pena arriscar? That's the difficulty, is that we just don't know how, the South American species react to it. We don't know. Em 1900, o Zoológico de Berlim sediou uma exibição prestigiosa chamada As Quatro Azuis. Aquela foi a última vez que deu para ver as 4 espécies de araras azuis juntas, no mesmo lugar. De lá para cá, uma delas, a arara azul glauca, já foi extinta. Em agosto de 2025, eu e a Natália Silva, editora aqui na Rádio Novelo, visitamos o Zoológico de São Paulo para ver as 3 azuis que ainda existem.
as 3 araras azuis, a arara azul grande, a arara azul de Lear e a ararinha. E eu acho que tem muito poucos lugares que tem as 3 que você consegue ver, assim, porque essas duas aqui, a de Lear e a ararinha, quase impossível. O zoológico abriga uma população de 27 ararinhas azuis. Dessas, um par de ararinhas pode ser visitado pelo público geral. Uma simulação do riacho Melancia, então. Exatamente. E elas ficam dentro daquele buraco ali, normalmente? Elas ficam soltas e na hora de dormir elas vêm pra cá, né? Uhum. Durante o dia elas ficam à vontade. Essa é a Monique Correia, Relações Públicas do Zoológico. É um casal? Não, são 2 indivíduos jovens. São 2 machos, se não me engano. Porque eles ainda não são reprodutivos. Não estão em idade reprodutiva. Então, lá no centro de conservação, a gente tem os casais. Esses aqui, como a gente... O centro de conservação fica numa parte do zoológico que não está aberta para o público. Aí são vários recintos. Mas a Kate Garzin levou a gente para observar os casais pelo lado de fora. Meu nome é Kate Garzin, eu sou bióloga júnior aqui do setor de aves. Trabalho com aves aqui no zoológico há 12 anos. A Kate explicou todos os cuidados especiais que eles têm que ter com os bichos. Por exemplo, elas têm tratadores exclusivos que não entram em contato com outros animais. Eles têm protocolos para entrada e saída do recinto com uso de equipamentos de proteção descartável. E elas passam por um monitoramento mais intenso de saúde do que as outras aves. Por conta disso, porque se alguma coisa acontecer com elas, acaba a espécie, né? Então, por ser um animal tão precioso, né, tão especial, elas acabam recebendo um pouquinho mais de atenção. Então, elas têm... Essa turma é mais preciosa ainda porque ela está 100% livre de circovírus. São figurinhas raras que acabaram de ficar mais raras. Vocês tiveram que mudar alguma coisa em esquema de segurança? Aqui tem muitas câmeras. Aqui. Segundo o ICMBio, o objetivo do programa no zoológico é estabelecer uma nova população reprodutiva, para garantir um bom número de ararinhas em cativeiro, dessa vez no Brasil. E com isso, apoiar o programa de soltura. Inclusive, alguns desses casais que agora estão no zoológico já geraram filhotinhos no criadouro brasileiro que abrigava os bichos antes. E quando a gente foi visitar, elas estavam mais ariscas e agressivas, protegendo os ninhos até do tratador exclusivo, que elas conhecem bem. Era a primeira vez que elas estavam exibindo comportamento reprodutivo desde a mudança para o zoológico. A equipe estava muito animada. Alguns meses depois dessa visita, eu pedi uma atualização para o pessoal do zoológico. Eles falaram que alguns casais acabaram colocando ovos, mas infelizmente nenhum filhotinho nasceu dessa vez. Essa foi a primeira vez que eu vi uma ararinha azul ao vivo e a cores. Nossa, ela é mais linda do que eu achei que ela era nas fotos. Ela é mais bonita ao vivo. E eu acho que eu encontrei o meu azul favorito. O dela parece meio cintilante, quase que pro violeta, com uns tons de azul mais claros. Elas têm uma carinha muito simpática. Não, elas são assim, elas são muito fofinhas. Sim, né? Não deveriam ser, né? Mas elas são. Essa história foi produzida pela Sara Zobel. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Você sabe que tem episódio novo toda quinta-feira, né? Mas para quem é membro do Clube da Novelo, o episódio chega mais cedo, na quarta-feira. Todos os detalhes de como fazer parte do clube estão lá no nosso site. Agora, recadinho importante aqui. As próximas quintas-feiras vão cair justamente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Então a gente decidiu, excepcionalmente, não publicar episódios novos nesse recesso. Tá tudo bem, dia 8 de janeiro a gente está de volta. Nessas 2 semanas, que tal aproveitar para ouvir aquele episódio antigo aqui do Apresenta que acabou escapando?
E o Avestruz Master, a série que a gente lançou esse ano. Você já ouviu? Tem também o Chumbo e Soul, série que a gente fez para Audible e que agora está disponível em todas as plataformas. Enfim, tem muita série legal que a gente produziu ao longo dos últimos anos. Vai lá no nosso site para completar o bingo da Novelo. A gente volta daqui a pouquinho. No post desse episódio no nosso site tem links para todas as reportagens e textos citados nesse episódio e também para o livro do Tony Juniper, Spix Macaw, The Race to Save the World's Rarest Bird. A gente está nas redes, no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se quiser mandar uma sugestão de história, dá para ir na seção Envie uma pauta do nosso site, onde tem todas as orientações de que tipo de história funciona para a gente. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A Natália Silva é nossa editora executiva. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Sara Zobel, a Bárbara Rubira, o Vitor Hugo Brandalize, a Bia Guimarães e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará e pela Marcela Ramos. Esse episódio teve desenho de som da Bia Guimarães, que assina a mixagem junto com a Júlia Matos e a Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Nego e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada, boas festas e até o dia 8 de janeiro.